Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras para repercutir a informação de que Facundo Torres, atacante comprado por 73 milhões de reais, não agrada e pode ser negociado em 2026. Essa informação foi publicada pelo pessoal do Bola VIP. Entrei em contato com uma fonte palmeirense que admite que esperava um rendimento um pouco melhor do atacante uruguaio, mas não existe nenhuma chance por hora de negociar o atleta. Abel Ferreira e sua comissão técnica estão convencidos de que o Facundo ainda vai conseguir explodir e usam o exemplo do Flaco Lopes, que foi contratado por 50 milhões de reais e demorou um tempão para conseguir engrenar. Vitor Roque também viveu algo parecido, embora com reação mais rápida. Investimento pesado junto ao Orlando City, 73 milhões de reais. Imagina-se que, especialmente na temporada de 2026, completamente ambientado ao futebol brasileiro, algo que ele nunca havia vivenciado, Facundo Torres tenha um papel de protagonista no elenco alviverde. O Palmeiras não pretende fazer mais mexidas no seu elenco para o próximo ano. A interpretação é de que já foram negociados vários atletas, o caixa engordou e a ideia é mexer bem especificamente em uma ou outra posição que entenda-se como carente por conta do Abel. Se o Abel identificar a necessidade da contratação de um jogador X, ele vai ser contratado. Em relação às saídas de atletas, somente com propostas muito acima da realidade. Hora de falar sobre o Palmeiras e o risco de demolição de seu centro de treinamento. Nas últimas horas, a Justiça determinou a demolição do CT da base do Palmeiras lá em Guarulhos. Ação movida pelo Ministério Público de São Paulo por causa de irregularidades ambientais no local. O Palmeiras vai recorrer da decisão e garante que cumpre todas as exigências legais. Espaço que foi inaugurado em 2002 e é responsável pela maior capacidade de arrecadação do Palmeiras, a formação de atletas. Vale a lembrança de que desde 2015, apenas com jogadores formados na base, o Palmeiras arrecadou mais de 2 bilhões e 200 mil reais com transferências de atletas. Por lá surgiram Estevão, Hendrick, Vitor Reis, entre tantos outros jogadores. Importante contar também, se você já pousou ou decolou do aeroporto de Guarulhos, indo a São Paulo você encontra o centro de treinamento do Palmeiras da base à sua direita, quando você está vindo de Guarulhos para São Paulo e passa pela estrada. Quero contar ainda que o Palmeiras não tem nem sequer um plano B. Pô, se perder seu centro de treinamento, há um outro terreno? Não, negativo. Inclusive foram feitos muitos investimentos na melhoria do centro de treinamento de base do Palmeiras. A ideia é provar na justiça que não há irregularidades e que o Verdão pode continuar sediando e recebendo seus garotos nesse centro de treinamento. Para completar, contar que na Argentina surgiram várias especulações. A primeira envolvendo Facundo Torres e Boca Juniors, a segunda envolvendo Aníbal Moreno e River Plate. Palmeiras assegura que não foi procurado por nenhum desses clubes e que não tem a intenção de negociar o Torres, muito menos o Aníbal Moreno. O Aníbal titular, o Torres um reserva imediato. E você faria negócio com algum desses dois gringos? Já use espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre John Arias. O meio-atacante colombiano está sendo sim disputado por 3 clubes brasileiros. Fluminense, Palmeiras e Flamengo estão bastante atentos a toda a dificuldade de Arias com a camisa do Wolverhampton. Ele se mudou na metade desse ano para o clube inglês e por lá nada deu certo. Até aqui, 12 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Para piorar, o Arias ainda virou reserva. Ele saiu no intervalo da derrota para o Fulham por 3-0, contra o Chelsea na última rodada antes da data FIFA, nem sequer saiu do banco de reservas. Para piorar, o time dele, o Wolverhampton, é lanterna do campeonato inglês. 2 pontos conquistados depois de 11 rodadas. E está muito claro que o Wolverhampton será rebaixado ao fim dessa temporada. E é por conta desse rebaixamento que os clubes brasileiros já começaram a disputa para contar com o retorno do atleta. Vale a lembrança de que o Fluminense tem a prioridade na recompra do jogador, ou seja, se o Flu igualar qualquer oferta de times brasileiros, é para o Fluminense que o Arias voltará. Só queria registrar que o Arias ainda pretende continuar no futebol europeu por mais algum tempo. Quando ele deixa o Fluminense para jogar no Wolverhampton, ele aceita ganhar menos na Inglaterra do que ganhava nas Laranjeiras pelo sonho de jogar no exterior, mais especificamente no futebol inglês. A julgar pela fase atual,
passagem dele pelo Wolverhampton deve ser curta, talvez no máximo até junho do ano que vem, mas o Arias vai dar preferência a clubes do exterior. E já dá para contar que o Galatasaray da Turquia é um dos interessados na contratação do meio atacante de 28 anos de idade, que enquanto jogava pelo Fluminense deixava excelente impressão. O Flamengo namorava o Arias ainda quando ele jogava no próprio Fluminense. Já o Palmeiras vê a possibilidade da contratação do Arias como um grande negócio, mas qualquer movimentação envolvendo o Arias vai acontecer apenas a partir da metade do ano que vem. Assim que tiver qualquer novidade, volto para contar para vocês. Não esqueçam de deixar like, se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que tem 2 problemas a mais para resolver no STJD. Aquela questão envolvendo o Vitor Roque foi solucionada. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu não punir o Vitor Roque por conta da postagem, com exceção ao pagamento de uma multa de R$80 mil, e é uma postagem que ele precisou fazer contra a homofobia. Os 2 novos casos, Gustavo Gomes e Piquerez, que serão julgados na próxima segunda-feira às 11h30 da manhã. Gustavo Gomes, enquadrado no artigo 258, pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão. Já o Piquerez foi enquadrado no artigo 243F, com multa de até R$100 mil e suspensão de 1 a 6 jogos. Ambos protestaram, reclamaram, criticaram, detonaram a arbitragem depois de um Palmeiras e Flamengo. Quero completar sobre o Palmeiras contando que o Verdão vai direto de Porto Alegre, onde enfrenta na próxima terça-feira o Grêmio para Lima, no Peru. Ao contrário do Flamengo, que volta ao Rio de Janeiro para se despedir do seu torcedor, o Palmeiras preferiu ir direto de Porto Alegre para Lima, sem retorno a São Paulo. Dessa maneira, imagina que vai estar mais preparado para a grande decisão, não desse sábado, do outro, valendo o título da Libertadores da América. Só para completar de vez em relação ao Palmeiras, Gustavo Gomes não participará do amistoso da seleção do país dele, o Paraguai, nessa terça-feira. Palmeiras e Federação Paraguaia fizeram um acordo. Gustavo Gomes será poupado, dessa maneira terá condição de enfrentar o Vitória nessa quarta-feira em jogo do Brasileiro no Allianz Parque. E a parceria entre Vasco e Leila Pereira acaba de se tornar ainda mais forte. Depois de emprestar R$80 milhões por meio da sua empresa Crefisa ao Vasco, para uma série de contas que estavam vencidas, a Crefisa encaminhou mais um acordo com o Cruz Maltino, agora para fortalecimento de outras modalidades esportivas. Serão aportados no Vasco cerca de R$5 milhões, sendo 3 milhões para o Remo e outros 2 milhões para futsal e basquete. Importante registrar que ainda não temos a confirmação de quais as contrapartidas que a Crefisa vai ter por conta desse aporte financeiro. Vale a lembrança de que há um rumor enorme, gigante, de que Leila Pereira e seu marido José Roberto Lamáquia planejam, em algum futuro não muito distante, adquirir a SAF do Vasco. Tenho contado para vocês que enquanto ela for presidente do Palmeiras, essa chance é nenhuma. Seu mandato se encerra em dezembro de 2027 e haveria um enorme conflito de interesses que inviabilizaria a permanência da Leila dentro do Palmeiras. Membros do Conselho Deliberativo, mesmo os mais próximos da Leila e do Lamáquia, já disseram que não aceitariam em hipótese alguma essa ideia dela assumir o Vasco da Gama. Mas a partir do momento em que deixar a presidência do Palmeiras, aí ela vai ser livre para fazer movimentos que ela bem entender dentro do futebol. Você, vascaíno, gostaria de ter a Leila Pereira como presidente ou dona da SAF? Vale a lembrança de que a Leila, em sua infância, era a torcedora Cruz Maltina. Quero falar agora sobre o goleiro Everton. Quando é que o titular, pelo menos até outro dia, do gol palmeirense voltará a ocupar a meta? Você lembra que o Everton sofreu um problema na mão, precisou passar por cirurgia e ele voltou às atividades quase completas, sem restrições. Ainda tem uma ou outra atividade que o Everton ainda não é capaz de fazer com o restante dos goleiros, mas os trabalhos têm sido cada vez mais próximos da normalidade. E existe uma confiança dentro do Palmeiras de que o Everton pode estar à disposição para o dia 25 de novembro, última partida antes da Libertadores da América, jogo contra o Grêmio. O Palmeiras pega o Grêmio no dia 25 e enfrenta o Flamengo no dia 29. Cidade de Lima, no Peru, capital do Peru, vai receber a decisão da Libertadores da América. Diante desse cenário, dá para imaginar o Everton fazendo apenas um jogo, já sendo o titular da Libertadores? Não creio nessa possibilidade, especialmente porque o Carlos Miguel tem ido bem. A tendência é que o Carlos Miguel siga no gol e a partir de um futuro mais distante, com o Everton completamente recuperado, eles possam disputar a posição. Não sei nem te dizer
se às vésperas do jogo final da Libertadores, mesmo se estiver à disposição, o Everton terá essa oportunidade de enfrentar o Grêmio. O Abel tem sido muito cético, muito certinho em relação a essa questão envolvendo goleiros. Só para completar, Paulinho e Evangelista ainda seguem o cronograma de recuperação sob o comando da equipe de saúde e performance. Praticamente impossível imaginá-los jogando pelo Palmeiras ainda nesse ano. Só para completar de vez, registrar que o Palmeiras enfrenta o Vitória nesse meio de semana com Alan e Andréas Pereira de volta. Os atletas cumpriram suspensão. E o Palmeiras também criou uma estrutura de voos fretados para ter à disposição o atacante Vitor Roque, o zagueiro Gomes, além de Sosa, M. Martínez, Torres e Piquerez, todos convocados para suas seleções. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.